A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, já passamos da metade e em dezembro nós devemos terminar de ter lido a Bíblia inteira. Caso você não tenha acompanhado, não se preocupe, pode começar agora mesmo e você continua até o fim. E quando virar o ano você começa a parte que faltou. É sempre importante nós lermos diariamente a Bíblia para que cada vez mais nós entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue conosco nesse momento, para que o Seu Espírito Santo nos guie, para que nós possamos ser edificados por essas palavras. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos começar no texto de hoje, que começa lá em 2 Crônicas 32, nós vamos ler até o capítulo 33, verso 13, que continua falando sobre o rei Ezequias, filho de Acas, o rei Ezequias que foi bom ao contrário de seu pai Acas, que foi contra o Senhor, que proibiu o culto e que acabou trazendo desgraça para Judá. Ezequias, ele se entregou ao Senhor, fez o povo voltar ao Senhor e as coisas prosperaram. E a leitura de hoje diz: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu a ordem para que seu exército rompesse os muros. Isso mostra que mesmo aqueles que são fiéis ao Senhor, isso não significa que o adversário não vai se levantar contra ele, não significa que não terão lutas. A diferença é que quando o adversário se levanta, nós temos um Deus que nos dá a vitória, que luta ao nosso lado e que nos sustenta em meio às batalhas. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo e reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor, nosso Deus, nos salvará do rei da Assíria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. E aí ele está confundindo, porque Ezequias destruiu os altares não do Senhor, ele destruiu os altares dos outros deuses. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Assíria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso alguns dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, querendo minar a confiança do povo. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos,
também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros feitos por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra quando entrou no templo de seu Deus. Alguns de seus próprios filhos o mataram ali, à espada. E aqui está o fim de um homem que afrontou o Senhor dos Exércitos. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Isso aqui é interessante porque Ezequias ele teve experiência com o Senhor, e isso nós vemos vários outros exemplos. Ezequias foi aquele que derrubou os postes e altares de adoração de outros deuses. Ezequias experimentou o sobrenatural do Senhor, mas em determinado momento o seu orgulho cresceu e ele deixou-se afastar do Senhor. Não porque talvez se sentiu fraco e buscou uma força maior em outros deuses, assim como acaso seu pai fez, mas porque ele mesmo se sentiu superior e ele se afastou. Então nós temos que tomar cuidado, porque mesmo que hoje nós estejamos fortes na fé, nós temos que tomar o cuidado para que não caiamos, para que não apenas coisas ruins façam com que a gente se afaste do Senhor, mas para que as coisas boas também não nos tirem o foco do Senhor. Mas aqui a gente vê que as misericórdias do Senhor estão disponíveis para aqueles que resolvem se arrepender e voltar. Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado, construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos de gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que fez, aquilo que eu comentei no começo. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu, se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Aserá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu.
Manassés também sacrificou seus filhos no fogo no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Aqui, enquanto Ezequias se arrependeu e continuou indo para o Senhor, o seu filho ele virou o contrário, tomou o caminho contrário e foi longe, para longe do Senhor. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tivessem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. O Senhor ainda avisou, ainda deu oportunidade deles se voltarem das ações dele. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, mas ele precisou ser humilhado, ele precisou ser levado como escravo, ele precisou provar a angústia e a dor que ele não precisaria provar, assim como seu pai, Ezequias. Romanos 15, 23 até o 16, 9. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação aos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Lembrando que Priscila e Áquila foram aqueles que pregaram, que ensinaram Apolo, que era uma pessoa que era muito boa em pregação, mas que ainda não conhecia todos os detalhes da salvação de Cristo. Priscila e Áquila foram aqueles que os instruíram a respeito de Jesus e de tudo aquilo que ele tinha feito, do que os apóstolos estavam fazendo, e por conta dessa pregação dos dois, ele pôde ser muito mais efetivo na pregação do reino de Deus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Olha só, Paulo só pôde ser quem ele foi porque ele tinha pessoas ajudando. Priscila e Áquila, eles aparecem poucas vezes dentro da Bíblia, talvez umas 2, 3 vezes, mas o impacto que eles causaram através das suas ações, através dos seus ensinamentos, é gigantesco, porque o impacto que Paulo causou foi gigantesco, e certa vez Priscila e Áquila se arriscaram para salvar Paulo. Sou grato a eles, e também o são todas as igrejas dos gentios.
Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu amigo Estaques. Salmos 25, do 16 até o 22. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia. Atenta para minha dor e para meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. E por fim, Provérbios 20, do 16 até o 18. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Olha só, a Bíblia, ela sempre defende a generosidade, mas não a generosidade descabida ou sem sabedoria. Aqui esse Provérbios 20, 16, ele fala de que nós temos que ser sábios com o nosso dinheiro, utilizar ele com sabedoria, o nosso nome, todas as relações comerciais que nós fizermos. A Bíblia nos diz para fazê-las com sabedoria. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ele fala que é uma consequência daquilo, não dizendo que acontecerá com todo mundo, mas é uma consequência possível daquele que o faz. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. E hoje nós não temos, propriamente dita no Brasil, guerra, mas nós temos as nossas lutas do dia a dia, nós temos as decisões que às vezes nós temos que tomar, nós temos grandes mudanças, grandes decisões, às vezes nós vamos comprar algo com um valor talvez substancialmente mais alto, que demandou muito tempo de trabalho nosso. É importante que quando nós formos fazer essas ações que são impactantes na nossa vida, que nós a façamos com boa orientação, seja com quem nós vamos nos relacionar, seja com objetos de grande valor que nós vamos comprar, nós conseguirmos conselhos de quem já passou por isso, conselhos de quem é sábio, conselhos de quem tem inteligência e conhecimento acerca disso, porque todos nós podemos ser inteligentes, mas não conhecemos de tudo. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa que talvez demande um pouquinho mais de conhecimento específico, que a gente peça orientação. É isso que fala esse Provérbios 20, 18. E essas foram as palavras para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que edifiquem a sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue conosco nesse dia, para que nós possamos ser abençoados, guardados, protegidos e inspirados por Ti. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, inteligência, para que o Senhor continue nos capacitando cada vez mais para cumprir os Teus propósitos nessa terra. Abençoa aqueles que estão doentes, para que eles possam se recuperar, para que eles possam restaurar a sua saúde. Visite aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em suas casas, mas deitados e enfermos, para que o Senhor seja a cura na vida dessas pessoas, seja uma cura física, seja uma cura mental, seja uma cura espiritual. Senhor, abençoa para que nós possamos receber o pão nosso de cada dia e que o Senhor continue nos sustentando dia após dia enquanto nós estamos aqui nessa terra. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra o nosso pecado, para que o nosso espírito possa se fortalecer e possa matar a nossa carne, Senhor, para que nós possamos mortificar a nossa carne, para que o Senhor viva em nós e para que nós vivamos para Ti, honrando ao Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor, porque nós somos a Bíblia que muitas pessoas a única Bíblia que muitas pessoas no mundo irão ler. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.